Excelentíssimo ministro Gurgel de Faria, reitero os cumprimentos já externados a Vossa Excelência por ocasião, no período da manhã, em que acompanhei os trabalhos que Vossa Excelência presidiu e conduziu junto à Turma Nacional de Uniformização. Excelentíssimo senhor ministro Afrânio Vilela, relator deste recurso, em nome de quem peço licença para estender os cumprimentos a todos os demais eminentes ministros que integram esta primeira sessão. Digníssimo representante do Ministério Público do Brasileiro, que também tive a oportunidade de estar junto, acompanhando a sessão da Turma Nacional de Uniformização no período da manhã. Caríssimos servidores, prezados colegas, advogados públicos e privados aqui presentes e também a comunidade jurídica que nos acompanha pelo canal do YouTube. Da mesma forma que fiz hoje pela manhã na TNU, por ser este ato o primeiro momento que tenho a oportunidade de fazer uso da palavra nesta tribuna no ano de 2026, gostaria de externar um profícuo, proveitoso ano judiciário a esta Corte, que é conhecida como o Tribunal da Cidadania, mas também é o Tribunal da Justiça Social do nosso país. Quero também reiterar o compromisso institucional e, por que não dizer, pessoal que tenho de dar continuidade à postura que vinha mantendo no ano passado e quero manter nesse ano de ser um procurador VIP nessa tribuna. VIP porque virei importuná-los pessoalmente, trazendo sempre as razões recursais da Previdência Social nesses temas tão sensíveis em matéria de direito previdenciário. Estamos diante do tema 1341, que foi delimitado nos seguintes termos: definir se o filho maior inválido com renda auferida da concessão de benefício previdenciário pode receber o benefício de pensão por morte. No final do ano passado, me deparei com um caso concreto onde um segurado da Previdência Social com 45 anos de idade foi acometido de uma invalidez e, consequentemente, recebeu o benefício de aposentadoria por invalidez. Passados alguns meses, infelizmente, os seus pais, ambos, pai e mãe, vieram a falecer. E como ele era um filho maior inválido, ele passou a receber tanto a sua aposentadoria por invalidez, como a pensão por morte do seu pai e a pensão por morte de sua mãe. Ou seja, passou a receber cumulativamente os 3 benefícios. E a questão jurídica controvertida nesse tema 1341 justamente visa analisar a possibilidade disso acontecer. Oportuno referir que o INSS opôs embargos declaratórios pedindo para que fosse aperfeiçoada a delimitação deste tema, porque nos termos redacionais em que ela está proposta, talvez possa dar uma incorreta compreensão da efetiva controvérsia que aqui estamos debatendo. Não se discute a possibilidade de um filho maior inválido ter direito a receber uma pensão por morte, porque o filho maior inválido, ele é um dependente de primeira classe. E o artigo 16, parágrafo 4º da Lei de Benefícios da Previdência Social diz que a dependência daqueles previstos no inciso 1º do artigo 16, dependentes de primeira classe, é presumida. Mas a dúvida é, essa presunção, ela é absoluta ou ela é relativa? Nós sabemos que na primeira classe nós temos uma divisão. Inclusive, nas aulas de graduação que eu procuro ministrar, eu sempre faço uma diferença para que tenha uma adequada compreensão. Nós temos uma primeira classe executiva, em que há uma presunção absoluta de dependência econômica, em que, independentemente da renda de uma pessoa, ela tem direito a receber o benefício. Exemplo, um segurado assalariado ganha um salário mínimo por mês, ele tem um filho de 18 anos que é youtuber, que é influencer, que ganha milhões de reais. O falecimento desse segurado da Previdência Social dá direito a esse youtuber, influencer, que não tem necessidade financeira de depender desse benefício, pelo contrário, ele sustenta o seu pai com uma pensão, com uma mesada, ele tem direito a receber porque até os 21 anos de idade ele tem uma dependência absoluta, uma presunção de dependência econômica absoluta. Passados os 21 anos, ele pode continuar sendo dependente? Sim, se for qualificado como pessoa com deficiência ou como invalidez. Mas aqui ele toma um downgrade, ele sai da primeira classe executiva e vai para o que chamo primeira classe econômica. Ele tem que provar que depende economicamente do segurado para fazer jus a receber esse benefício. Então, a primeira premissa que gostaríamos de compartilhar é que, sim, o filho maior inválido pode receber o benefício de pensão por morte de seus pais. Também não estamos discutindo acumulação de benefícios. Perfeitamente possível uma pessoa que tem uma aposentadoria receber a pensão por morte. Porque o artigo 124 da Lei de Benefícios, que traz o rol de hipóteses
que veda o recebimento cumulativo dos benefícios, não prevê essa situação. E, ao contrário, o artigo 24 da emenda 103, reforma previdenciária, expressamente prevê a possibilidade de cumular a aposentadoria, que pode ser por invalidez, e uma pensão por morte. Inclusive, trazendo um novo critério de acumulação, 100% da renda do maior benefício, um percentual do benefício de menor valor. Entende o INSS que a questão controvertida neste tema 1341 é saber se essa dependência do filho maior inválido, ela pode ser afastada na hipótese de ele receber algum benefício previdenciário, como, por exemplo, a sua aposentadoria por invalidez, ou até mesmo se ele tenha alguma renda que garanta o seu sustento. E na hipótese de respondermos afirmativamente a este primeiro questionamento da possibilidade de afastar essa presunção relativa, a quem caberia o ônus de provar que essa dependência econômica persiste? Entende o INSS que, se imputável a ele, a autarquia federal, esse encargo probatório de provar a ausência de uma dependência econômica, estaríamos diante daquilo que a doutrina costuma chamar de uma prova diabólica. Como o INSS vai provar que essa pessoa não precisa de auxílio econômico por parte de seus genitores? Ao passo que, para esse dependente, é perfeitamente possível que ele tenha condições de mostrar que, mesmo ele sendo um aposentado por invalidez, pensando aqui no exemplo mais extremo, um aposentado por invalidez que tem uma renda de 1 salário mínimo, ainda assim ele precisa da ajuda dos seus pais para conseguir garantir o seu sustento. E lembrando que o entendimento administrativo do INSS acerca do grau dessa dependência econômica, conforme inclusive previsto na Instrução Normativa 128 de 2022, não exige uma dependência total. O INSS entende que, mesmo o auxílio parcial que o pai ou a mãe pode dar ao seu filho, desde que seja permanente, isso pode comprovar a dependência econômica. Então, pode ser uma cesta básica prestada ao final do mês, pode ser a inclusão no plano de saúde, pode ser a coabitação como um elemento também que evidencie essa dependência econômica. E o entendimento defendido pelo INSS, nesse tema 1341, corrobora a jurisprudência pacífica dessa Corte. Jurisprudência no exato sentido da palavra, conjunto reiterado de decisões proferidas no mesmo sentido, envolvendo a mesma situação fática e jurídica. Acabamos de presenciar, aqui no julgamento anterior, um posicionamento muito firme da ministra Regina Helena, prestigiando a necessidade de observarmos a jurisprudência dessa Corte. E é o que o INSS espera que seja feito. Por ocasião de seus memoriais, o INSS elencou vários julgados recentes e fazendo referência também a precedentes mais antigos, corroborando a tese do INSS. E eu apenas aponto alguns para evidenciar este sentido que o INSS busca prevalecer na sua tese. Temos um julgado aqui de dezembro de 2024, relatoria da ministra Regina Helena, agravo interno no ARESP 2.100.737, dizendo o seguinte: esta Corte orienta-se no sentido de que a presunção estabelecida no artigo 16, parágrafo 4º da Lei de Benefícios, não é absoluta, admitindo-se prova em sentido contrário, e especialmente quando o filho maior inválido já recebe outro amparo previdenciário. Então, aqui já temos elemento comprovando que a dependência é relativa e que ela pode ser afastada. Mas aqui não diz de quem é o ônus probatório. Então, vamos para mais um julgado, agora da segunda turma, relatoria da ministra Assucete Magalhães, agravo interno no ARESP 2.280.403, dizendo o seguinte: entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, firmado no sentido de que a comprovação da invalidez do filho maior inválido do instituidor do benefício não o exime da demonstração da relação de dependência econômica que mantinha com o segurado. Para além de uma interpretação lógica, sistêmica, teleológica, eu busquei também fazer uma interpretação gramatical. A quem está fazendo referência a esse não o exime? Eu confesso que eu tive que procurar ajuda de profissionais, de 2 professores de língua portuguesa, amigos Elias Santana e Cleiton Natal, para me dizer o que representa esse o. E o que eles disseram? Que é um pronome oblíquo átrio em posição proclítica. Tudo isso para dizer que está fazendo referência
ao filho maior inválido como sendo o responsável por comprovar que, mesmo recebendo o benefício, ainda está numa situação de dependência econômica. E continuando, neste mesmo julgado, há expressa referência de que a presunção do artigo 16, parágrafo 4º, não é absoluta, admite-se em prova sentido contrário, especialmente quando esse filho já recebe outro amparo previdenciário, como no caso, a aposentadoria por invalidez, conforme inúmeros precedentes desta Corte. E, por fim, um julgado, também da segunda turma, sob a relatoria do ministro Olga Fernandes, dizendo que a percepção da aposentadoria por invalidez, por si só, não impede que se configure a dependência econômica, permitindo-se a demonstração desta pela parte quem? O dependente, ainda que eligida a presunção relativa. E esse entendimento, unânime e pacífico, no âmbito desta Corte, vem reproduzindo efeitos no âmbito do Juizado Especial Federal, tanto que a Turma Nacional de Uniformização editou o tema 114, dizendo, para fins previdenciários, a presunção de dependência econômica do filho maior inválido é relativa, motivo pelo qual fica afastada quando este auferir renda própria, devendo a dependência ser comprovada. Percebam que a TNU vai além, porque nos julgados deste STJ nós temos, se o filho maior inválido recebe benefício previdenciário, afasta a presunção de dependência. E a TNU diz que ele pode até mesmo não receber um benefício previdenciário, mas se ele tiver uma renda própria, seria suficiente para afastar essa presunção. E é por isso que o INSS requer o provimento de seus recursos, tomando a liberdade de sugerir a fixação da seguinte tese. Para fins previdenciários, é relativa a presunção de dependência econômica do filho maior inválido, e essa presunção é eligida pela comprovação de recebimento de outro benefício previdenciário ou renda própria pelo dependente, sendo o ônus do requerente a comprovação da dependência econômica em relação ao instituidor do benefício nesse caso. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Nós que agradecemos, doutor Fernando.